E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia, para comentar estes desenvolvimentos que são conhecidos das reuniões com a Troika, está Pedro Gonçalves, economista e convidado habitual desta edição à terça-feira. Olá Pedro, muito boa tarde, mais uma vez obrigada pela presença. Como acabámos de ouvir no início deste jornal, Eduardo Catroga, Abel Mateus, Carlos Moedas são nomes de peso nesta delegação do PSD, alguns dos quais também contribuíram para as negociações do Orçamento do Estado. Isto poderá querer dizer que algumas das medidas que inicialmente recusaram agora vão ter que aceitar, por exemplo, a revisão das tabelas de IVA? Não sei as medidas em concreto, aparentemente ainda ninguém sabe as medidas em concreto. Agora, claramente, tudo aponta para não haver aqui grandes negociações. Eu penso que a Comissão Europeia e o FMI trazem uma cartilha perfeitamente definida. O espaço de negociação vai ser muito baixo, muito reduzido. Portugal tem muito pouca capacidade de negociar e, portanto, eu penso que as medidas que nós vamos assistir são medidas que já falámos aqui em programas anteriores e que vão passar por não muito diferentes dos que foram aplicadas na Grécia e na Irlanda e do que têm sido recomendadas a Portugal, como contenção salarial e eventualmente até redução da mesma ao nível do Estado, contenção das reformas e provável redução das mesmas, provável revisão da carga fiscal, do IVA, das taxas mais baixas. Agora, no fim de semana houve uma intervenção interessante do Strauss-Kahn, presidente do FMI, da necessidade de darmos aqui algum tempo à recuperação, de não termos aqui uma terapia de choque que mate o doente e ter aqui algum tempo que nos dê a recuperar. Mas normalmente as medidas mais austeras ou mais exigentes são aquelas logo no início, pelo menos foi o que aconteceu de alguma forma na Grécia. Portanto, pode-se antecipar que o choque para a economia portuguesa será maior logo que as medidas começarem a ser tomadas, no curto prazo? Sim, vamos lá ver. Se as medidas forem do lado da despesa, que é o que é expectável que agora venha a acontecer, medidas fortes do lado da despesa, elas vão ter um impacto negativo forte na economia, mas exemplo de outras economias criarão condições para Portugal depois poder começar a crescer. E, portanto, pelo menos é o que o FMI espera, já que parece estar mais preocupado com o crescimento económico do que propriamente Bruxelas. O problema desta ajuda... O que é que se ri? Rio porque o problema desta ajuda é que tem que ser paga e a dívida tem que ser paga. E se nós não crescermos, é impossível conseguirmos pagá-la. E então vamos para soluções de... Mas Bruxelas está a defender, na sua opinião, o interesse de 17, enquanto o FMI está mais concentrado no crescimento económico de Portugal? Eu acho que o FMI... Ou terá mais independência do que... Eu acho que é uma questão de agenda política. Enquanto que na Europa nós estamos a ver que a situação de Portugal, da Irlanda, da Grécia e até da Espanha faz parte do combate político, como vimos na Finlândia, com partidos a defenderem e a travarem a sua luta política com a situação dos outros, que é que é completamente idiota numa união como a União Europeia, mas pronto. O FMI... Mas é uma união monetária, não é política? É monetária, exato. Mas o FMI, por não ter esta questão política de travar eleições, os seus líderes do FMI ter que travar eleições, tem uma perspectiva mais económica do problema e mais, eu diria, racional da resolução do problema, enquanto que a Europa está aqui num processo um bocadinho estranho, sem uma liderança forte, sem uma união que permita sair do problema. E o FMI e a OCDE têm alertado a própria Europa para a forma desgarrada com que tem travado esta crise da dívida soberana, e não só, porque não temos só um problema de dívida soberana, e se a Europa não tiver uma política conjunta e mais racional de resolução destes problemas, vai ter, do ponto de vista económico, problemas adicionais que o FMI tem estado a alertar e tem estado a ter uma postura Mas quando se fala desta união na zona euro, esta união económica, já muitas vozes, de alguma forma, eurocéticas têm vindo dizer que esta união monetária não faz sentido, com crescimentos a diferentes velocidades, não faz sentido, por exemplo, que haja uma taxa de juro diretora igual para todos. Isto faz sentido para si, enquanto economista, ou se é união, então a taxa tem de ser igual para todos? Não, a taxa tem que ser igual para todos. É uma união monetária, as taxas têm que ser iguais para todos. Agora, as taxas iguais para todos deviam ter permitido, ou devem permitir e têm permitido, uma homogeneização do ciclo económico. O problema que tivemos aqui em um conjunto de países, os países estão com problemas, é que não perceberam que esta união e estas taxas implicavam, do ponto de vista da economia real, igual contenção. Economia real, estou a falar principalmente de salários. E o que aconteceu
ao nível de salários e custos unitários de trabalho em Portugal, em Espanha, na Grécia, na Irlanda, versus, por exemplo, na Alemanha, desde a criação do euro, é brutal em termos de aumento. Enquanto que a Alemanha manteve-se competitiva, estes países fizeram aumentar os seus fatores produtivos reais de uma forma muito acelerada e muito agravada. O que faz com que agora tenha um desequilíbrio profundo nas suas contas públicas. Pedro, olhando também a nível nacional para as posições dos vários partidos, já ouvimos que PSD e CDS vão encontrar-se com a Troika, o PSD já se encontrou, aliás, em contrapartida, à esquerda, PCP, Bloco e Verdes recusam a encontrar-se. Naturalmente estão a defender a posição deles, mas nesta altura acha que faz sentido nem sequer aceitarem este encontro, não havendo à partida uma alternativa viável para o financiamento? Eu diria que dividia esse Bloco em dois. O PCP está nas reuniões, mas camuflado, vai através da CGTP. É um bocadinho o Bloco, confesso que me espanta, mas respondendo diretamente a essa pergunta, acho que, do ponto de vista quase que educacional, não fazia mal nenhum aos partidos ouvir estes representantes, independentemente das políticas que defendem não serem aquelas. Mas há preocupações que o Bloco de Esquerda e o PC têm que deviam transmitir. E, portanto, a posição quase que arrogante de não ouvir ou de nem sequer ter abertura para dialogar é um mau princípio. E acho que Jerónimo de Sousa fala de submissão a esta ajuda externa, mas pode haver alguma espécie de independência política quando já se viu não temos independência económica? É óbvio, não é? É uma submissão porque nós não nos conseguimos sustentar financeiramente. E quando alguém é dependente de outrem financeiramente, está dependente. Não, um filho está dependente dos pais. É uma situação de óbvia dependência, porque se o país não gera riqueza e está dependente de terceiros para se financiar, não pode achar que não tem que dar conta, que recebe o dinheiro gratuitamente e que não tem que dar conta, prestar contas por esse dinheiro que recebe. Portanto, é um comportamento que eu não me revejo e acho que nesse aspecto a Troika está a ser mais... Eles sabem perfeitamente que não é do lado do PCP, nem com o PCP ou com o Bloco de Esquerda, provavelmente vão conseguir os acordos necessários, mas quiseram-nos ouvir. E estão a querer-los ouvir. Podem fazer tábua rasa de tudo o que estão a ouvir. No fundo, a Troika deverá saber certamente que dificilmente o PCP formará governo. Por isso mesmo, mas estão disponíveis para conversar e para ouvir as preocupações. Diz o Bloco É pena que o PCP, o Bloco e os Verdes não respondam positivamente. Para dialogar não quer dizer que se vá apresentar propostas, não quer dizer que se vá concordar com as propostas, mas acho que a questão do diálogo e da abertura para esse diálogo era positiva. A Troika, como o Pedro já disse também, nós aqui já dissemos, recebe hoje as centrais sindicais, o GT e a CGTP, amanhã recebe os patrões, por assim dizer. As centrais sindicais, naturalmente, vão tentar pedir que se mantenham os apoios sociais, mais proteção no desemprego. Em contrapartida, os patrões falam de travar o aumento do salário mínimo. Acha que é sensato, se é que se pode dizer assim, nesta altura, travar este aumento que tinha sido acordado no final de 2010 ou, de alguma forma, esta medida não iria causar assim tanta penalização e é necessária para combater o desemprego? Em minha opinião, eu penso que não é pelo salário mínimo e pelo aumento do salário mínimo para 500 euros que Portugal perde competitividade. Não é ao nível dos salários muito baixos que Portugal tem um problema de competitividade. Portugal tem um problema de competitividade salarial por outras vias, nomeadamente a níveis mais altos. Portanto, respondendo à sua pergunta, penso que não é necessário. Agora, não penso que as associações de sindicatos vão defender proteção social. Defendem proteção dos seus associados, que é diferente, são as pessoas que trabalham, que a grande preocupação deles são as pessoas que no fundo, que os pagam. Os trabalhadores, eles não estão muito preocupados realmente com o desemprego, não estão, porque nunca apresentaram soluções para o desemprego, nem para como absorver aquela massa de desempregados, nem estão muito preocupados em rever se os associados que têm situações do ponto de vista económico e de justiça relativa, justiça é uma palavra muito difícil de usar, de salários comparáveis entre os vários associados, que falámos aqui das enormes diferenças de salários entre a função pública e comparáveis no privado. Acha que os cortes salariais agora com a Troika vão ser inevitáveis? Acho. De que forma?
várias possíveis. Eu acho que o engenheiro Belmiro de Azevedo, numa entrevista que deu recentemente, pôs muito claro, e acho que é exatamente como ele disse que a questão é viável. Ele disse que tinha disponibilidade da SONAI várias vezes aos governantes, e a SONAI emprega cerca de 3 mil novos trabalhadores por ano, para parte desses trabalhadores, ou uma parte, poderem ser trabalhadores do Estado, ao qual a SONAI pagaria o valor de mercado desses trabalhadores. Diz que nunca conseguiu empregar nenhum, porque esses trabalhadores no Estado ganham sempre mais do que ganham na SONAI. Isso é um contrassenso. Eu não posso pagar... Mas, Pedro, isto não se aplicará certamente a todos os trabalhadores do Estado, porque há muitas situações irregulares e de baixos ordenados também no Estado. Mas principalmente onde é que se aplica mais? Isso está estudado, o Banco de Portugal tem um estudo muito exaustivo sobre isso. É mais no Estado, onde o Estado é maior empregador do que o privado. Ou seja, nos setores em que o Estado é o grande empregador, leia-se educação, saúde, os prémios versus o privado são muito elevados. Setores onde há uma grande concorrência entre privado e público, os prémios são muito mais baixos. E, portanto, o que acontece é que, é óbvio, quando eu tenho uma situação de monopólio, presto um serviço, consigo, através dos meus sindicatos, da minha proteção, criar rendas anormais, neste caso salários, para os meus associados. E foi o que aconteceu em várias profissões no Estado. Agora, efetivamente, um princípio que nós vamos ter a nível salarial é uma comparação entre o que é um salário para igual função entre o privado e o público.